Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou feliz de poder estar aqui nesta tarde, matando a saudade dos meus queridos irmãos e deste maravilhoso trabalho, né? Juntamente com a irmã Jeane, a irmã Gessina e as demais irmãs. Quero trazer uma breve palavra para a reflexão dos irmãos, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Uma passagem bíblica bem conhecida, mas tenho certeza que o Senhor Jesus vai continuar falando conosco, pois é a palavra dele. Que diz assim a poderosa palavra de Deus, que tem como epígrafe: Jesus apazigua a tempestade. Que diz: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Glória a Deus. O livro de Lucas é o terceiro evangelho da Bíblia e são relatos da vida, morte e ressurreição de Jesus. O autor do livro foi um homem chamado Lucas. Ele era médico e acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Nós vamos encontrar esta passagem bíblica nos três evangelhos sinóticos, que são Mateus, que se encontra em São Mateus, São Marcos e São Lucas. Evangelho sinótico significa a mesma visão, a mesma história. E estamos diante de uma passagem bíblica gloriosa. O Senhor Jesus, ele entrou no barco e deu a ordem aos seus discípulos que entrassem e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. Foi uma ordem. Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem dentro do barco e passassem para o outro lado. E a Bíblia diz que partiram. Os discípulos obedeceram à voz de Jesus de Nazaré. E o bom é obedecer à voz do Mestre. Porque quando ele ordena, aleluia, ele é aquele que comanda. Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que te envia. Ele é aquele que te guia. Ele é aquele que está dentro do barco. E os discípulos, sabendo que Jesus é grandioso e poderoso, obedeceram à voz do Mestre e entraram dentro do barco. Nós sabemos, queridos irmãos, que no barco da salvação, quando Jesus nos convocou e nos chamou e nos deu a ordem de entrar no barco da salvação, Ele não nos revelou o que ia acontecer em nossa jornada. Ele não nos disse, Jeane, o que nós íamos passar, aleluia. Mas foi Jesus que convocou e que chamou e que ordenou. E nós entramos dentro do barco da salvação. E no barco da salvação, é bem verdade que
estando dentro do barco, vai tudo bem. Como vai a tua embarcação? O teu barco está sobre o mar, indo, aleluia, para onde Jesus ordenou. E quando nós entramos no barco da salvação, nós não sabíamos que íamos passar por lutas, adversidades, enfermidades, portas fechadas, oposição, da cama suprimente ou comenava sóbria. Porém, Jesus, Ele nos garante que nós vamos chegar do outro lado. Então segura firme, não sai de dentro do barco, porque Jesus está te guiando. Aleluia. E navegando eles, a Bíblia diz que adormeceu Jesus. Nós sabemos que o mestre, ele trabalhava, ele não parava, e ele como homem, ele estava cansado. E a Bíblia diz que ele adormeceu. E nós vamos ver que sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água. E estando eles em perigo, aleluia. Observe que o Nazareno estava dentro do barco, mas sobreveio uma grande tempestade. E a Bíblia diz que eles estavam correndo perigo. Eu não sei como você chegou aqui nesta tarde. Eu não sei que tipo de adversidade você está enfrentando. Eu não sei que perigo você está passando. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta tarde para te dizer que não temas, porque Ele está dentro do teu barco. E Ele é aquele que te guia em meio à tempestade. Dalla provia suprimente o comenava sé. O Senhor me diz aqui neste lugar que tem alguém que está passando por um grande perigo, mas o Senhor te trouxe aqui nesta tarde para te dizer que Ele está dentro do teu barco, e é Ele que está comandando os ventos e o mar. Não se preocupe. Foi uma ordem. Ele ordenou que você entrasse no barco, e você está dentro do barco, e você vai passar por esta tempestade. Aí a Bíblia diz que chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Irmãos, tempestade significa agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raios e trovões, temporal, procela, barulho súbito e violento. Então uma tempestade é algo grave, é algo perigoso, que coloca a vida do ser humano em risco. Porém, se Jesus está dentro do barco, não tem perigo, não tem temor, aleluia, não tem, aleluia, adversidade que faça com que você recue. E a Bíblia diz que Jesus levantou e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Não se preocupe. Dentro deste barco chamado salvação, você vai se deparar com muitas adversidades. Porém, o Senhor Jesus afirma a tua chegada do outro lado. Você vai chegar. Esta tempestade não vai afundar o teu barco. E a Bíblia diz que no versículo 25 disse-lhes: onde está
a vossa fé. E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Queridos, houve um grande clamor. Os discípulos, se deparando com aquela tempestade, a Bíblia diz que eles clamaram e chamaram o Mestre Jesus. Eles clamaram porque o ser humano, ele é falho, limitado. Ele sente medo, faz parte da vida humana. Mas os discípulos, eles estavam seguros. Mesmo diante daquela tempestade, daqueles ventos, da água entrando dentro do barco, ele estava seguro. Por quê, irmã Daiane? Porque Jesus estava dentro do barco. E depois do clamor, Jesus acalmou a tempestade. No barco da salvação vai ter luta, vai ter ventos ao contrário. Vai ter portas fechadas e muitas adversidades. Mas a tua chegada já está garantida. Você vai passar para o outro lado, porque Jesus está contigo dentro desse barco. E eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.